todo mundo influencia de alguma forma, seja para o bem ou seja para o mal. A grande diferença é que ser um discípulo de Cristo é influenciar vida, de alguma maneira. E, gente, como a sociedade hoje tem influenciado. Um exemplo, participou do Big Brother? Não assisti, tá? Calma. Aquela Jade Picon. Gente, em todo lugar que eu vou, eu vejo as mulheres usando, não sei como que é o nome, é delineado? Sei lá. Preto assim, sabe? Com olho preto assim. Todo mundo. Porque a pessoa usava. Sério, eu vi até alguns jovens assim, meio estabanados, né? Parece que tinha um Vini que tudo batia, tropeçava. Parece que o pessoal começou a ficar até meio abobado. Enfim, imita tudo, até muitas vezes o que não deve. Ou seja, nós influenciamos algo de alguma forma. A grande questão é, o que a gente influencia como discípulos? E se nós estamos aqui, isso faz a total diferença. Só que a gente tem que aprender com um modelo perfeito de exemplo. Quem que mais influenciou nessa terra? E quando a gente olha lá em João, no capítulo 20, no versículo 21, você conhece esse versículo, diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós utilizamos essa frase nessa questão da missão. Deus está nos enviando. Mas a primeira parte diz: aquele que me enviou. Cristo foi enviado aqui primeiro. Mas ele foi enviado e como ele influenciou as pessoas? Como que foi o ministério de Cristo? E o próprio livro de João, no capítulo 1, no versículo 14, você também conhece, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se eu vou para a versão Nova Linguagem de hoje, diz assim, olha: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Já muda um pouquinho a mesma essência. A palavra, tá, se tornou um ser humano e morou entre nós. Você conhece aquela versão A Mensagem? Agora diz o seguinte na versão A Mensagem, olha: e o verbo se fez carne e se mudou para a vizinhança. Mas é exatamente isso que é uma influência. Quando a gente fala nesse âmbito da encarnação de Cristo, o ministério, a influência de Cristo começou quando ele veio do céu e não ficou distante. Olha, está ali no castelo, no trono, tá? Sabemos, mas não influencia ninguém. Pelo contrário, ele habitou, ele morou entre nós. Era meu vizinho. E ele tinha esse contato direto com as pessoas, e isso que era magnífico no ministério de Cristo. Por que as pessoas se escandalizavam tanto? Eles esperavam um rei, em toda aquela excelência, que não tivesse contato com as pessoas, que viesse libertar de todo aquele jugo que eles passavam. Mas agora, peraí, o Messias, aquele rei, ele caminha entre as pessoas. Ele come com aquelas pessoas, ele senta no chão, ele conversa com os pecadores. Nossa, conversar com aqueles que são santos, tudo bem, né? Mas almoçar com os pecadores, isso não fazia sentido nenhum na cabeça de ninguém. E aí que a gente começa a entender os dois impulsos que a igreja tem. O primeiro é um impulso missional. Ide, portanto, fazei discípulos, ou seja, saia, impacte as pessoas, vá. E o outro impulso que nós temos é o impulso encarnacional. A encarnação de Cristo, esse impulso de vá, pregue, mas se relacione. Entre na vida das pessoas. Tenha um impacto significativo. Faça a diferença. E aí a gente começa a entender algumas coisas que acabam acontecendo. Há muitas igrejas que possuem impulso missional. Nem todas. O pastor Marcelo mesmo comentou que muitas das plantas não conseguem influenciar Cristo. Tem uma igreja plantada e gira em torno de um culto, mas não consegue nem influenciar a Cristo. Mas sim, há muitas igrejas também que têm esse impulso missional. E, gente, igreja que tem impulso missional de ide é ótima para relatório, tá? Faz tudo. Chega na programação, olha, nossa igreja fez isso, 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 isso. Nós fomos para tal país, pregamos e tal, e tal, e tal. Que legal. Amém por isso. E nós sabemos que Deus ele nos usa. Mesmo quando nós vamos para essas missões de curto prazo, quando a gente vai para algum lugar, a gente impacta alguém, vai e volta. Sim, a nossa influência de alguma forma Deus nos utilizou.
mas nada se compara ao relacionamento. E, gente, é muito fácil nós vivermos a missão, ou melhor, vamos colocar, fazer a missão de uma forma simples, básica e pontual. Cheguei, fiz o bem e tal. Eu vou dar um breve exemplo, tá? E que, graças a Deus, a gente tem que valorizar isso que tem acontecido. Nós vamos ter um novo plantio na Igreja de Portão do Seven. E essa semana mesmo, eles saíram para distribuir alguns cobertores para o pessoal de rua. E muito legal isso parte do impulso missional. Foram lá. Ontem à noite teve o jantar dos namorados e uma galerinha foi comemorar o aniversário do Anderson, de um morador de rua. Gente, eu achei isso muito legal. Não apenas tiveram aquele primeiro encontro e tal, olha, aqui está o teu cobertor, um beijo, um abraço, que Deus te abençoe, te vejo no céu, né? Vou orar por ti. Eu achei muito legal. Vamos comemorar o aniversário dele. Gente, eu não sei o que passou na cabeça do Anderson. Ele deve ter ficado muito feliz. Mas só Deus sabe o que estava no coração dele. Ninguém se importa com quem mora na rua, não se importa. E do nada um povo vem, me visita. E, gente, quantas pessoas já passaram com aqueles moradores de rua no centro de Curitiba? Muitas. Eu lembro de 2019 que, com a igreja do Pilarzinho, onde eu estava como pastor, nós levamos marmita, tá? E o pessoal começou a escolher. O que tem aí? Oxe. Não, abre a marmita aí. Eu abri a marmita. Não, isso aqui já comi hoje. E foi embora. Já tinha passado outras igrejas, várias igrejas lá, levando marmita, isso, aquilo. Eles ficam felizes, ok, não falta comida, gente. E conversando, sentando com eles, vem aquela pergunta, né? É difícil essa vida, né? O frio. Não, realmente. Você passa fome? Não, não, relaxa. Eu tenho comida todo dia aqui. Todo dia alguma igreja traz uma marmita. Não passo fome, não. Mas, amém, ok. Tem esse impulso missional. Mas o que faz a diferença e impacta a vida de uma pessoa, puxa, se preocuparam com o meu aniversário. Querem ter um relacionamento mais profundo comigo. E é isso que faz a total diferença. Então, assim, ser uma igreja encarnacional é algo muito mais profundo. É quando nós entramos na vida das pessoas. E todos nós fomos chamados para, de alguma maneira, nós influenciarmos alguém. E como que acontece a influência? Gente, um primeiro contato de meia hora, eu consigo influenciar significativamente uma pessoa? Não, não consigo. Não dá. A pessoa fica comovida, Deus atua sim no coração daquela pessoa, mas eu não consigo influenciar o estilo de vida que eu tenho, o Deus que eu aceitei àquela pessoa. Em meia hora é muito complicado. Para influenciarmos alguém, eu preciso dedicar tempo. Um pai influencia o seu filho. Vai os pais dentro de casa começarem a fazer algo, ou muitas vezes utilizar palavras de baixo escalão. Uma semana depois, a criança vai estar daquele jeito, é normal. Influenciar significa ter tempo, dedicar tempo àquela pessoa. E todos nós somos chamados a influenciarmos, ou seja, a comermos com as pessoas. A influência vem por meio da comilança, da comida. Quando eu sento, quando eu bebo com a pessoa, quando eu dou risada com ela. E é isso que é o acorde. Então é o seguinte, o nosso próximo módulo acontecerá no dia 6 de agosto, o 4º módulo, ok? Teremos o mês de julho, muitos vão tirar as férias. Não perca o senso de missão durante as férias, a gente fala que é férias espirituais também, né? Vou sair de férias, vou dar uma pausa aqui no plantio. Gente, continua da mesma maneira, tá? O nosso próximo encontro, se não tiver nenhuma alteração, se não acontecer nada, será no dia 6 de agosto. E os requisitos para o nosso 4º módulo é o seguinte. Primeiro, ontem nós passamos a linha do tempo do plant, correto? E vocês viram que ainda há algumas coisas do P que nós não concluímos, ok? Incluindo quando nós falamos assim das reuniões regulares, alguns já estão em andamento, estão no início.
a questão do acorde, algumas coisas ali na timeline ali do Plant. Então, os requisitos para o quarto módulo é reuniões regulares até o próximo módulo. Então, mantenha essa sequência, tá? Com toda certeza, a sua planta ali já tem as datas marcadas de como acontecerá as reuniões. O pastor Marcelo mesmo mencionou que 15 em 15 dias não estava dando certo. Então, vamos mudar a estratégia, ok? Segundo requisito, então, viva o acorde com o grupo base. Tá? Então, assim, você que está aqui, você não pode sair daqui sem já ter um nome em mente. Você sabe quem está no teu grupo base. Pense já na pessoa, tá? Como casal, enfim, que você vai viver acorde com aquela pessoa. Você vai praticar tudo isso que a gente fala do acorde. Você vai abençoar aquela família que já está no grupo base. Você vai comer com ela, você vai ouvir, você vai refletir com ela e você vai discipular. Ok? Vivendo o acorde, entre o terceiro requisito, você vai viver o 1x1. Alguém sabe o que é isso? O quê? 1x1, ok. Dentro da pasta de vocês têm um cartãozinho. 1x1, lembra? Eu faço, você assiste. Tente isso. Esse cartãozinho vinho, sei lá que cor que é, vermelho para mim. Ok? Exato. Como que vai funcionar na prática tudo isso? Ok? Na prática, é a prática. Você vai viver o acorde com a pessoa. Você vai comer com ela. Ok? Você vai escutar a vida dela. Você vai refletir com a pessoa. Quais são as dificuldades dela? O que ela tem passado? O que ela acha do plantio? Está de acordo com as expectativas dela? Qual que é o sonho dela para uma nova igreja? Comendo, escutando. Você vai começar a discipular. Gente, por que apenas algumas pessoas participam do módulo? Só vocês devem ter o conhecimento de tudo que acontece aqui? Não. Seria bom se o grupo base todo tivesse conhecimento? Como que a gente vai passar tudo isso, centros de influência e tal, para aquelas pessoas? Vai contando. Contando como? Comendo. Refletindo. Então, assim, você vai discipular a pessoa vivendo o acorde com ela. Então, já selecione, já tenha em mente alguma pessoa. É 1 a 1. E aí entra a segunda parte. Ok, você está inspirando, você está discipulando a pessoa, você está vivendo o acorde. Agora você vai falar assim, vamos viver o acorde com uma outra pessoa? 1x1 está atrelado ao acorde. Por favor. Exato, exato. Aqui, gente, olha, rapidão. Eu faço, você assiste, nós conversamos. Eu faço, você ajuda, nós conversamos. Você faz agora, eu ajudo ainda, nós conversamos. Você faz, agora eu só estou assistindo, já ajudei no último já, nós conversamos. Agora você faz, alguém assiste, já uma outra pessoa, replicar o acorde. E aí vocês conversam, ok? Então, assim, durante o acorde, vocês vão conversar sobre toda essa questão do plantio, vão abençoar a pessoa discipular. Não precisa, terminei. Já escolha uma outra pessoa. Você já fez com quem é do grupo base. Agora, você tem visto na timeline que a gente precisa ser influente dentro da localidade onde nós vamos plantar, ok? Já tem que ter em mente alguma pessoa que você vai viver o acorde com ela. Então, você vai vir com a pessoa do grupo base, praticando 1x1 para replicar o acorde. Alguma dúvida ou ficou muito confuso? Ficou muito prático, né? Então, esses são os requisitos para o quarto módulo que acontecerá no dia 6 de agosto. Não comece lá, por favor. Você tirará férias e tal. Já era para ter começado, né? Desde o primeiro módulo. Mas se não começou, comece a partir de agora. Por isso, você não pode sair daqui sem ter o nome dessa pessoa já em mente, ok? Vivendo o acorde, você já tem que ir conversando sobre uma
próxima pessoa. Beleza? Isso é influenciar, gente. Todo mundo influencia alguma coisa. E que Deus tenha misericórdia de nós, se nós não estivermos influenciando algo que não seja vida, que não seja multiplicação. Amém? Gente, vocês entenderam, ficou muito claro, né? Ficou bem claro, né? Vocês viram que os requisitos do próximo módulo são coisas que a gente já deveria estar vivendo, a reunião com o grupo base, o acorde. Gente, acorde não é programa, não tenta colocar como programa. Eu já tentei fazer isso. Eu ouvi o pastor Alex falando